Nesta aula, iremos aprender que a qualidade de produtos agrícolas pode ter vários significados e é, muitas vezes, um termo polêmico. Seu significado depende da finalidade ou do uso final do produto e, em situação lógica, é o comprador final que deve especificar as características de qualidade do produto. Para efeito de comercialização, a qualidade deve seguir um padrão oficial. Portanto, produtor e comprador devem necessariamente estar conscientes da importância da qualidade para a comercialização, pois diferentes compradores de grãos requerem propriedades qualitativas diferentes. Grãos são considerados sadios quando não apresentam características como xoxos ou imaturos, ardidos, brotados, mofados, carunchados, despeliculados, manchados ou descoloridos e danificados. Apresentam-se intactos e com a aparência característica do produto, como na figura ao lado. Grãos ou sementes sadios são caracterizados pela possibilidade de manutenção das propriedades físico-químicas e pela capacidade de desempenhar funções vitais, como a germinação, vigor, longevidade, para serem comercializados. Os grãos e sementes atingem a máxima qualidade no ponto de maturação fisiológica ou quando ainda retido na planta antes da colheita. Entre o campo e a utilização final, os grãos passam por diversas operações e cada uma delas contribuindo para aumentar o número de danos. Grãos danificados é um termo amplo e que é usado para descrever qualquer redução na qualidade. Na comercialização, grãos danificados podem afetar o preço, a qualidade alimentar, qualidade dos produtos e aumentar a susceptibilidade à contaminação de pragas. Grãos danificados podem muitas vezes ser caracterizados pela extensão em que ela reduz o tempo de armazenamento. Por exemplo, grãos rachados ou quebrados são mais susceptíveis a ações de insetos ou de micro-organismos, bem como a degradação química. Além dos danos mecânicos, outros tipos de danos, como por calor, por insetos e por micro-organismos, podem, dependendo do uso final e da intensidade desses danos, inviabilizar a comercialização e o uso desses grãos. Uma vez realizada a colheita, o grão poderá ser armazenado por um período de tempo antes que ele possa ser comercializado. O período de tempo que podem ser armazenados com segurança irá depender das condições que foi colhido e do sistema de armazenagem utilizado. A deterioração ou redução da qualidade inclui toda e qualquer transformação degenerativa e irreversível do produto, após atingido o nível máximo de qualidade. Grãos armazenados sob baixas temperaturas e com baixos teores de água podem ser mantidos por longos períodos sem ter a sua qualidade reduzida. A presença e o desenvolvimento de insetos, ácaros e fungos, que são influenciados pela temperatura e teor de água dos grãos, irá afetar tanto a qualidade dos grãos como o tempo de armazenagem. Atualmente, os fungos são considerados os principais causadores de danos e deterioração nos produtos agrícolas, visto que no combate aos insetos e roedores são empregadas técnicas mais modernas de controle. Os fungos são os maiores agentes causadores de doenças nas plantas cultivadas. Aqueles que atacam os grãos são classificados como fungos de campo e fungos de armazenamento. A deterioração é um processo inevitável, irreversível e pode, entretanto, ser retardada pela utilização de técnicas especiais de armazenamento, como a refrigeração e a secagem. O teor de água é considerado o fator mais importante que atua no processo de deterioração de grãos armazenados. Mantendo-se esse em níveis baixos, os demais fatores terão seus efeitos gradualmente diminuídos, menor ataque de micro-organismos e diminuição da respiração dos grãos. O teor de água ou umidade influencia acentuadamente as características necessárias aos processos como colheita, manuseio, secagem, tempo de armazenagem, germinação, processamento, dentre outros. Portanto, desde a colheita até o processamento é de primordial importância o conhecimento do teor de umidade dos produtos. A massa de grãos armazenada é um ecossistema em que a deterioração é resultado da interação entre variáveis físicas, como temperatura e teor de água da massa de grãos, umidade relativa do ar intergranular, propriedades físicas da massa de grãos, porosidade, fluidez, acamamento dos grãos, sorção e propriedades térmicas, estrutura da unidade armazenadoras e suas interrelações e variáveis meteorológicas. Das variáveis químicas podemos citar
A principal é a disponibilidade de oxigênio no ar intergranular. Quanto às variáveis biológicas de fontes internas, temos a longevidade, respiração, maturidade pós-colheita, germinação. Finalmente, temos as variáveis biológicas de fontes externas, e que entre elas estão os fungos, leveduras, bactérias, insetos, ácaros, roedores e pássaros. O grau de deterioração depende da taxa de aumento dos efeitos dessas variáveis, que, por sua vez, são afetadas pela interação da temperatura e umidade e pela inter-relação dessas variáveis com o produto e com a estrutura do armazém. Além das variáveis físicas, químicas e biológicas, e sem contar com os danos térmicos causados pela operação de secagem a altas temperaturas, os secadores e os transportadores em geral são os agentes mecânicos que causam grande redução na qualidade do produto. Tanto na fase de colheita como nos processos pré-armazenagem, os vários tipos de danos, além de afetar a aparência, facilita a ação de outros agentes, principalmente os causados por agentes biológicos. Além dos principais fatores de deterioração, são discutidos mais adiante a preservação e as formas de controle dos principais pragas encontrados no ecossistema dos grãos armazenados. Os agentes biológicos que danificam a qualidade e diminuem o peso dos produtos armazenados são os roedores, insetos, pássaros e fungos. Em menor escala, a respiração, devido ao alto teor de água, pode também contribuir para a perda de matéria seca durante a armazenagem. Atualmente, os fungos são considerados os principais causadores de danos e deterioração nos produtos agrícolas, visto que no combate aos insetos e roedores são empregadas técnicas mais modernas de controle. Os fungos são os maiores agentes causadores de doenças nas plantas cultivadas. Aqueles que atacam os grãos são classificados como fungos de campo e fungos de armazenamento.